Olá, gente, tudo bom? A minha convidada de hoje é pra lá de especial. Bom, primeiro porque ela é uma executiva do agronegócio. Hoje, atualmente, ela mora na Áustria, onde trabalha, e vem também de um lar humilde, assim como Rezinha. Bom, estou falando da Monalisa Gomes. E ela está aqui comigo, ela também, gente, foi uma das 10 mulheres selecionadas pela Forbes 2023 e eu tô louca para conhecer sua trajetória de vida, Monalisa. Obrigada por você estar aqui hoje, tá? Eu que agradeço, Rê. Muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui, linda. Poder dividir um pouquinho da minha história com vocês e poder levar não só o que a gente escreve ali na revista, Sim. mas poder abrir um espaço um Sim. pouco mais. É um prazer imenso. E eu tenho certeza que vai inspirar muitas mulheres. E eu tô bem feliz que você está aqui hoje. Eu também, vamos juntas. Bom, já para início de conversa, me conta aí, você nasceu num bairro periférico aqui de São Paulo, assim como eu lá na Bahia. Só que lá na Bahia eu já tinha assim uma referência de que eu queria o sucesso. Você também tinha essa referência quando você morava aqui em São Paulo ainda? Nossa, Renata, referência de sucesso. O que é sucesso pra gente que vem da periferia, né? A gente começa ali no primeiro momento, sucesso é terminar o ensino médio. Isso! Né? Eu acho que é ir pra faculdade, por verdade. exemplo, como sucesso. Eu não entendi, né, no 9º ano, quando a minha mãe fez questão que eu fizesse formatura. Eu queria viajar igual todo mundo, né? Formatura de 9º ano. Sim. E na época eu não tinha dimensão por que ela queria que eu me formasse e fizesse a festa. Depois eu fui compreender, por exemplo, eu fui a primeira na minha família a finalizar o ensino médio, né? E na verdade, o ensino fundamental e ir para o ensino médio, né? E depois a formatura. Então, essa questão de sucesso, sair dali, eu sempre sonhei em grande. Eu via um mundo lá fora que para mim era muito pequeno dentro do livro. E eu queria viver aquilo, era um sentimento. Demais, eu queria ver o mundo lá fora. E talvez o primeiro sucesso fosse esse, né? Não conhecia, não tinha dimensão. Eu via aquelas mulheres, às vezes, em novelas. Que era a referência elegantes. Que a gente tinha, era das novelas da Rede Globo, né? Daquelas casas luxuosas, aquelas coisas. E a gente via aquilo e a gente via que a nossa realidade não era aquela. Outra, né? E eu queria sair, eu queria viver aquilo que eu nem sabia onde que era esse mundo, né? Mas que era lá fora. Mas que era lá fora. Que era exatamente, lá fora. Exatamente. E me fala uma coisa, Monalisa, de onde você descobriu essa veia de liderança? A minha veia de liderança veio dos esportes. Ah. Eu sempre gostei de atividade em grupo. Ok. Então, eu performava muito bem nos esportes em grupo. Minha mãe fala que minha veia de liderança veio primeiramente filha única, né? Então, eu construí ali com as minhas bonecas um mundo onde só eu falava. Então, eu que acabava tendo que colocar e receber muita coisa. E depois do esporte, aonde a gente... automaticamente, eu assumi uma posição de líder, de organizadora, de você vai pra lá, você vem pra cá. Então, aquilo ali era pra mim uma terapia, já uma iniciação, vamos dizer assim, para esse mundo de liderança, de organização, de performance. Às vezes minha colega queria ficar no gol, por exemplo, eu falava, não, no gol você não é boa, você é boa aqui, vem pra cá. E a pessoa se descobria e performava ali. Então a minha liderança nasceu ali. Não, a minha mãe e da minha família não tinha uma pessoa dentro de casa. Então, no colégio, eu olhava muito para isso e acabava me colocando nessa posição de desbravar e de organizar e de trazer o time, falar de performance lá dentro, sem sabendo o que era isso. Sem saber o que era isso. Não fazia nem ideia. Eu só achava que eu era mandona. Demais. Mas, na verdade, não era mandona. Eu consegui identificar alguns pontos de melhoria ou alguns pontos de performance nas pessoas, onde elas brilhavam mais e depois isso veio para o mundo corporativo. Pô, que demais. E hoje, falando de mundo corporativo, você hoje é Country Manager de uma empresa do ramo do agronegócio que é a Schauer Agrotronic. Isso, eu falei certo? Eu falo correto. É uma sopa de letrinhas aí. E a gente sabe que é um mundo predominantemente masculino. Me fala uma coisa, você já sofreu algum tipo de preconceito? Não. Mas só você fala o que não. Hoje o pessoal toma um pouco mais de cuidado, né? Mas você já identifica, por exemplo, eu vou em algum evento como representante da empresa. Então chega ali, às vezes você chega junto com outros executivos ou vem com outras pessoas até mesmo da empresa. Então a primeira pergunta é, onde que está o representante da empresa? Né? Aí eu levanto a mão, o representante da Schauer tá aqui. Tá aqui. Aí eles olham assim, mas é você?
Aí eu falo, bom, primeiro já dá uma bugada, porque a representante é uma mulher. Segundo, uma mulher negra representando uma empresa austríaca. Tá. Né? Deve Peraí. bugar bastante. Muito, bastante, né? E Então, você elegantemente, olha, você já vê toda essa análise que o outro fez de você. e já me coloco E já se ali no posiciona. lugar. E preconceitos, assim, eu acho que infelizmente a gente acaba sofrendo bastante. Eu viajo muito, eu tô no aeroporto, então todo mundo passa na fila de business, a pessoa pergunta, é aqui mesmo pra mim, sabe? Se eu tô ali, não tô. Dentro do segmento onde eu atuo, é um segmento que tem muito homem. E eu não sou agrônoma. É predominantemente Total. homem. E eu não sou agrônoma, eu não sou zootécnica. Eu entrei a primeira vez numa fazenda, numa granja, em qualquer coisa, Conta aí. pelo trabalho. Pelo trabalho. Eu conhecia o mundo verde, vamos dizer assim, de resort, de fazenda, de viagens, né? Que a gente vai fazer ecoturismo, alguma coisa assim. Então, primeiro que já foi difícil ajustar a linguagem, porque, peraí, mas você não nasceu em fazenda, você não cresceu em granja, você não sabe nada de manejo, o que você tá fazendo aqui? Eu falo, opa, peraí, deixa eu me apresentar. Eu sei organizar pessoas. Deixa eu me apresentar. E aí a gente consegue aí driblar, né? E que às vezes é estrutural, às vezes a pessoa que tá lá do outro lado, ela não tem nem noção, né, daquilo que ela tá falando, ela nem reconhece nesse estado, porque ela tá acostumada a viver dentro dessa caixinha, dentro desse ambiente, né? Então aí a gente também, eu acho que eu tenho que usar muito da experiência de vida, muito do que eu venho desenvolvendo de resiliência, inteligência emocional, inteligência social. Também, quando você fala, né, desse lugar que a gente inspirar, é também como que eu posso deixar isso mais natural para que as outras que venham não enfrente isso que eu passo por aqui, né? Na sua entrevista pra Forbes, gente, pra que vocês não saibam, ela tá na capa, tá na capa da Forbes. Eu vi que você falou que sempre almejou uma carreira de sucesso. E sempre almejou uma carreira de sucesso internacional. Me conta, se isso foi de uma forma calculada ou se aconteceu organicamente? Eu acho que tem um mix dos dois. Dos dois? Renata, porque assim, organicamente foi acontecendo até um período da minha carreira. Sim. Porque ali você se forma, você se especializa, você vai crescendo, se destacando na carreira dentro do mundo corporativo, mas sempre tinha aquele desejo do passo a mais. E o que seria esse passo a mais? Sim. A carreira internacional, esse desejo de uma carreira internacional, para mim, nasce aos 11 anos de idade. Uau, então na infância. Lá na infância, quando a minha mãe me colocou para fazer inglês. E eu sempre adorei idiomas, eu sempre tive, assim, meu sonho, né? Naquela época, era estar parada numa fila, estar em algum lugar, alguém falar alguma coisa em inglês, em outro idioma, e eu entender, e eu captar, e eu pegar a mensagem. E eu pensava, na época, minha mãe queria que eu fosse comissária de voo. Né? Ela falava, você vai viajar muito. Eu falava, eu vou viajar muito, mas eu quero ser uma executiva. Não sabia ainda o que era ser uma executiva. Na época eu não usava essa palavra. Na época eu usava assim, eu quero ser uma mulher importante, eu quero ser uma mulher de empresa. Ai, sei. Né? E aí, quando entrei eu fui mãe nova. Tá. Eu fui mãe aos 18 anos. Então, assim, eu estava próxima de fazer o meu primeiro voo internacional, que era o meu sonho da minha prima. Olha, eu vou fazer 18 anos, ela é 10 meses mais nova. Você também faz no ano seguinte. Sim. E a gente vai junto para os Estados Unidos desbravar o mundo. E aí, nesse ano, enquanto ela não fazia os 18 anos dela, eu engravidou. Eu engravidei. Adiou o sonho? Adiei meu sonho de ter uma carreira internacional. Sim. E ali eu pensei, como que eu vou construir agora a minha carreira de uma forma diferente para que eu possa estar num trabalho, desenvolver alguma atividade que minha filha se encaixe e que eu possa lá na frente utilizar esse inglês. Então, eu vou para uma multinacional, vou desenvolver alguma coisa aqui nessa linha. Comecei essa construção. Eu não sabia o que eu faria, se seria na posição de especialista ou na posição que eu tenho hoje, que é uma posição executiva, mas trabalhar lá fora e aonde seria esse lá fora, isso foi uma construção que veio e me trouxe até aqui. E como foi pra você receber a notícia que estava entre as 10 mulheres de sucesso eleita pela revista Forbes, que é o sonho de toda mulher executiva, empresária, todo mundo que empreende e sonha estar na Forbes. Como foi pra você receber essa notícia?
Primeiro foi um choque, né? Assim, mas um choque positivo, né? Um choque positivo. Me contactaram, né? Entraram em contato comigo pelo LinkedIn, achei estranho, né? O pessoal da assessoria falou, não, deixa a gente entender, deixa a gente ver. Eu ainda achei que era uma lista, uma votação, alguma coisa que iria. Depois eu vi perceber. Eu também, quando entraram em contato, eu achei que ia ser uma lista e uma votação. Exato. Já tava amando, tá? Já tá ali ser cotada eu já pra essa estava lista, né? amando, já está ali mesmo que eu não ganhasse. Veio uma coisa assim no meu coração. Mas eu tô ali, tá tudo certo. Exato. E aí, quando eu soube... Foi a mesma coisa. Falei, bom, acho que vão me entrevistar, eu vou pra uma lista, vai abrir uma votação, então, né? Pensei a mesma coisa. Vamos lá, pediram a pauta, vamos contar a história. E aí depois, não, já é você. Aí eu cheguei e vi as pessoas que tinham sido, né, quando eu fui fazer a sessão de fotos, por exemplo, calhou de eu estar no Brasil na época, consegui organizar isso. Quando eu vi as pessoas na sessão de foto, eu falei, mas tá todo mundo aqui? Tá, você é uma das 10. Eu falei, gente, é sério isso? Eu já vou sair lá, é assim? Né? Então, assim, foi pra mim, foi uma coroação, né, de alguma forma, de uma trajetória, de uma jornada. Eu acho que eu vim numa jornada executiva no Brasil. Sim. Quando eu mudei para a Áustria, me caso e vou para a Áustria, eu não vou transferida. Okay. Eu fui desbravar esse novo mundo lá fora. Então, eu fui como uma mulher imigrante para um novo mercado. Eu tô achando que né? você foi transferida. Não, eu não fui transferida. Eu fui para lá para começar tudo de novo. Sabia de uma coisa, eu ia casar e ir embora. Okay. Agora, o trabalho, para mim, ainda ia ser uma coisa que aconteceria, mas veio, né, também num momento, assim, muito propício e muito importante. E aí, tá na revista foi uma coisa, porque acho que nós, mulheres, a gente tem muito essa questão da síndrome da impostora, sabe? A gente faz, entrega, e sempre parece que tá faltando alguma coisa, ou que você vai ser descoberta a qualquer momento. Não, eu não sou tudo isso, alguém vai me descobrir de alguma forma, sabe? E aí você fala, não, peraí, né? Olha isso aqui, tem consistência, tem coerência, é uma construção, e eu não tô aqui à toa, né? Todas as minhas escolhas, todas as minhas renúncias também me trouxeram até aqui. Né? Exatamente. Então, é um caminho que a gente não romantiza, mas e tá ali com outras 10 mulheres na Forbes, que tem um alcance internacional, então lá fora, aí eles foram olhar pra mim e falaram, meu Deus, quem é você? E foram começar a me reconhecer, porque a Forbes tem um alcance internacional, e foram entender, opa, quem é essa mocinha que a gente contratou e trouxe do Brasil pra cá? Demais. Né? Então, acho que foi, assim, sensacional, e tá lá com outras mulheres, assim como você, né, que são inspiração, que são mulheres que construíram essa jornada, que têm um legado, que têm uma entrega, que empoderam outras mulheres para que elas também possam se sentir fortalecidas, se valorizadas, sentir pertencentes, valorizadas. Isso. Eu acho, assim, para mim foi... Eu brinco, né? A gente que tem filho, a gente eu falo que a gente relaciona muito a questão dos desenhos animados com a nosso dia a dia, né? Então, para quem já assistiu Kung Fu Panda, eu me coloco no lugar dele quando ele sai para lutar a primeira vez com os 5 poderosos, e ele olha assim para os 5 furiosos, e ele olha assim pro lado, e ele fala, meu, eu tô aqui, cara, e eu tenho poder, eu posso também. Então, foi isso para mim. Bom, Mona Lisa, você é uma mulher linda, primeiramente linda. Eu sei que é mãe, e eu sei que é mulher, tem uma rotina louca de trabalho. Como é que você faz para fazer o equilíbrio aí dos pratos? Porque eu sei que não é fácil. Nem um pouco. Não é fácil. E aí tem toda uma questão, você me responde isso, e tem toda uma questão também da beleza, do autocuidado, né? Me conta como é que você faz para fazer todo esse equilíbrio. Tá. Primeiro, do equilíbrio dos pratos, né? Eu identifiquei que, para mim, o autoconhecimento, quando eu comecei a investir, assumir posição executiva e investir em autoconhecimento, me trouxe muita paz. Porque quando eu falo sim para alguma coisa, eu tenho que falar não para outra. E para que esse sim? É sim para mim, é sim para o outro. E eu tinha muita dificuldade de falar não, e entender que eu não tô falando não para alguém, mas sim para mim, né? Então, quando eu começo com essa jornada de autoconhecimento ao assumir uma posição executiva, eu também comecei a entender que eu não tinha uma Mona Lisa profissional e uma Mona Lisa pessoa, que eu tenho uma Mona Lisa que desempenha vários papéis, né? E até então, o trabalho para mim, ele era um direcionador, e eu ressignifiquei isso na minha história, de uma forma que o trabalho ele faz parte do meu plano de vida, o trabalho se encaixa e não a minha vida se encaixa no meu plano de trabalho. Eu sou mãe,
né? Já fui casada, tô no meu segundo casamento, mas eu também sou mulher, eu quero estar com as minhas amigas, eu preciso do meu momento meu, comigo, né? Então, como é que eu coloco isso? Para equilibrar todos esses pratos, eu normalizei esses papéis que eu tenho dentro do meu plano de vida. Olha, é importante fazer network, é importante eu estar com meus filhos, eu preciso de um tempo com meu marido, mas eu preciso de um tempo comigo também, Exato. né? Então, essa jornada de autoconhecimento e pacificar de alguma forma que eu tenho um plano de vida e que essas outras caixinhas se encaixam dentro desse plano de vida e que eu vou estar ali, eu vou fazer o meu melhor sempre que eu estiver ali. E que o não para alguma coisa não é não para aquilo, mas um sim para mim, para que eu possa fazer aquilo da melhor forma, me trouxe essa serenidade, essa paz. Hoje, por exemplo, moro na Áustria, viajo muito, Sim. mas os meus filhos vivem no Brasil. Então, eles não moram comigo, eu tive que trabalhar, né? Então, eu tive que organizar, inclusive, esses pratos. Também você tá aqui. Eu tô aqui sempre, com bastante frequência, mas pensando a todo momento que nada de urgente aconteça, porque eu não consigo pegar o carro e tá ali em algumas horas, ou pegar o primeiro avião e em 1 hora, 2 horas tá lá. Então, eu coloquei isso de uma forma... Por que isso é importante pra mim? Por que eu tô aqui? E se tá me incomodando, que valor meu que tá sendo ferido? Qual que é o valor inegociável aqui, meu, que tá em jogo? E isso só vem com autoconhecimento. E cada um tem a sua jornada, cada um tem a sua história. E quando a gente fala desse autocuidado, né, eu sempre falei dos esportes, que sempre teve presente na minha vida. Então, a atividade física é uma coisa pra mim que é o primeiro de tudo, né? Eu preciso da atividade física para extravasar. Eu acho que a gente tem a questão de a beleza, o estético, mas antes de tudo vem pra mim a questão da disciplina, do meu momento comigo, do meu momento de relaxamento, da hora que eu vou conseguir colocar todo esse meu estresse pra fora, de alguma forma, mas que também é aquela hora que eu vou estar introspectiva, que é eu comigo mesmo, né? Então, eu não tô me comparando com ninguém lá fora, eu tô me comparando somente comigo. Então, nessa sua rotina de cuidados, você pratica esporte? Que esporte você pratica? Hoje, né, por conta das limitações das viagens, eu acabo fazendo mais musculação e yoga. Eu tenho importante, yoga ali, ó, meditação. Para poder respirar, para poder me acalmar, para poder me aterrar. Eu sou uma pessoa naturalmente muito ansiosa. Massagem. Vamos entrar nessa seara. E massagem. E método Renata França, você já experimentou? Como assim, Mona Lisa? Nunca experimentei. Você vai fazer um compromisso comigo agora. Tá feito. Que você vai experimentar uma massagem do método Renata França. E ó, só a título de curiosidade, a gente tá em mais de 50 países aí com meninas realizando as massagens do método Renata França. E na Áustria, a gente acabou de formar recentemente duas. Graças a Deus, pupilas. Renata. Duas pupilas. Onde que elas estão? Em Viena. E onde você tá? Próximo de Viena. Melhor Porque eu vou te falar uma coisa. Como a brasileira sofre lá fora. Eu posso imaginar. Tá? Porque a gente não tem todo esse acesso que a gente tem aqui. A beleza, né? As coisas, aqui, os cuidados. Eu sempre fiz, eu fiz massagem, eu fazia muita massagem esportiva por conta, né, do CrossFit, que era muito intenso. Então, para relaxar, para soltar. O método eu não conhecia, mas agora eu já conheço. Você coloca passo, na agenda. tá dentro, já eu vou tá te conseguir feito. o telefone, o contato dessas duas, e aí você vê o que fica melhor pra você, encaixa na sua agenda, você vai amar o método Renata França. Não tenho dúvidas, não tenho dúvidas, e já tá dentro da agenda, meu compromisso assim que eu voltar, né? Então, assim, eu fazia drenagem, fazia alguma coisa assim, bem pontual. Totalmente diferente. Eu fui pesquisar, Renata, eu fui te estudar e eu já tô louca pra fazer, né? Quando eu vi que você vai ter em Viena, eu falei, não, é agora que eu vou colocar isso na minha agenda, tá próximo da minha casa. Agora pode deixar que você vai ver o ranking lá de Viena subir no cliente número 1, Mona Lisa Gomes. Pode cobrar ela, você pode me cobrar. Que demais. Você tá me falando de muitos desafios, né, que você veio enfrentando aí ao longo desses anos, para até mesmo se posicionar no mercado. Mas eu quero saber se você tirou alguma lição importante ao longo desses anos, em toda a sua trajetória. Desafios a gente tem e sempre, mas alguma lição muito importante? Para mim, uma lição muito importante de toda essa trajetória é saber que a opinião do outro ou o que o outro faz não me define. Arrasou. Então, como que eu recebo aquilo é mais importante do que aquilo que vem para mim. Então, como que eu recebo, que eu filtro, que eu trato, que eu gerencio tudo aquilo,
né? Seja nos desafios, seja nessas circunstâncias. Eu tenho um bom humor, assim, natural, um otimismo muito grande. Eu sempre vejo o copo meio cheio e não vazio. Então, eu sempre filtro, sempre penso, a pessoa não deve estar num bom dia. Eu não assumo que aquilo foi intencional, que aquilo foi direcionado para mim. Que não foi sobre você. Que não foi sobre da outra pessoa. Exato, é dela, não é meu. Eu compreendo. Não dá, às vezes, a ela o direito de ser desrespeitosa comigo ou ultrapassar o limite, mas essa linha e essa forma de responder quem coloca sou eu. Então, acho que essa é a minha grande lição. E para a gente já finalizar nosso bate-papo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem especial para quem está do outro lado, que muitas das vezes está passando por perrengues, está, às vezes, não é humilde como nós tivemos lá atrás, com muitos sonhos, muitas perspectivas na vida, e às vezes ela não enxerga o que pode acontecer pela frente, assim como a gente. Deixa uma mensagem para essa pessoa que talvez está desesperançosa e está em casa, e está ouvindo a gente. Bom, se eu pudesse dar um conselho, uma dica, né, eu falaria que a gente precisa acreditar. Eu sou uma pessoa que acredita que sonhar e sonhar grande é uma coisa que nos move, que nos leva para lugares. Só o fato de você se imaginar, se ver em um determinado lugar, você já trabalha tanta coisas que te colocam lá. Né? E eu coloco também que não adianta só sonhar, a gente precisa sonhar com coragem. E coragem na tradução literal do que é a palavra coragem, que é com coração, mas também com ação. Né? Então, às vezes é muito difícil, a gente apanha muito, a gente veio de família humilde, eu vim de periferia, e a gente sabe que o caminho não é romântico, que o caminho é difícil, mas a gente precisa assumir o papel de protagonista da nossa vida. Né? E aonde, quando eu uso esse exemplo que eu trouxe de o que eu faço com que o outro me dá, é responsabilidade minha. O que o outro faz não é. Então, onde que está o meu papel de responsabilidade? Qual é a minha responsabilidade nisso tudo? Né? Para que a gente possa de verdade assumir, enxergar e se preparar para as oportunidades. E autoconhecimento, eu acho que é uma coisa, em qualquer fase da carreira, em qualquer fase da nossa vida, ela é muito importante. Porque a gente precisa saber quem sou eu, por que eu tô aqui e tudo isso que tá ao meu redor, como que eu posso fazer alguma coisa de bom com isso. Exato. Né? Eu acho que a gente viver num lugar de vítima, né? A gente precisa de um autocuidado, mas ele tem que começar com a nossa generosidade conosco. Isso. Né? Então, acho que a minha mensagem é sonhar grande e com coragem. Né? Pra gente poder ir lá e assumir a responsabilidade de fazer aquilo que a gente quer fazer. Não que vai ser fácil, não que vai ser bonito, mas que vai ser possível dentro daquilo que você se propõe a colocar e assumir que você é a protagonista ou o protagonista da sua vida. Arrasou! Querida, muito obrigada, Mona Lisa. Eu que agradeço. Que prazer te conhecer, que grande mulher, que história linda. Aqui com você. Eu tenho certeza que você deve ter resumido assim ao máximo o que de fato você passou. Aqui a gente poderia ter horas. Poderia ficar horas, tanto de um lado quanto do outro. Que delícia mesmo. Obrigada por esse encontro, muito obrigada. Eu me sinto privilegiada de ter essa grande mulher aqui, que nos representa tão lindamente em outro país. Levo o Brasil com muito orgulho. Às vezes as pessoas, né, só fazendo um parênteses aqui, às vezes a pessoa fala, vai embora. Eu falo, gente, eu vou buscar negócio pro Brasil. Eu venho fomentar o Brasil e levar o nome do Brasil. A responsabilidade é muito grande, porque aí que eu não posso errar mesmo. Né? E sendo uma mulher negra, eu já não tenho esse espaço de falha. E lá fora ainda, sendo uma imigrante, eu não tenho como errar. Então, eu me cobro para ser a melhor naquilo que eu puder ser. E me cercar também de pessoas que vão poder me ajudar a entregar os melhores resultados e trazer os melhores negócios. Eu acho que nós, como mulheres, principalmente quando a gente conversa aqui e expõe a nossa história, expõe a nossa vida e abre o nosso coração, a gente também segura, né, de alguma forma, a porta para que outras mulheres entrem aqui com a gente. Não é fácil. Eu não quero ser a primeira em lugar nenhum e muito menos a única. Eu quero olhar e ver outras tantas ali comigo, porque a gente tem uma potência, uma força muito grande, que quanto mais a gente unir, mais longe a gente vai. Sensacional! E se você gostou desse vídeo assim como eu, tô adorando ter essa grande mulher aqui comigo e você tá aí com ela na sua casa, curte, comenta e compartilha e encaminha para aquela sua amiga que estava precisando ouvir tudo isso, ouvir essa história, essa linda trajetória, e nos vemos semana que vem. Um beijo enorme.